Cláudia Lisboa é astróloga e professora desde 1979. Ela escreve o horóscopo do jornal O Globo desde 2010. Já foi roteirista e apresentadora no canal GNT. Nessa conversa, ela explica como a astrologia apontava 2020 como sendo um dos períodos mais tensos da história da humanidade, como o céu estava no momento da tragédia em Beirute e como a pandemia afeta os signos. Eu queria abrir a conversa perguntando no que a astrologia pode contribuir para a compreensão do que a gente está passando agora, né? Como a gente pode compreender esse momento a partir da astrologia. Certo. Também quero agradecer o convite, um prazer estar aqui, super legal poder falar um pouquinho sobre o que a astrologia tem a dizer sobre isso, porque a astrologia é um saber que fala, né? Nossa, assim, eu acho que é como o teu trabalho também, né? É um trabalho que fala. A gente trabalha com a fala e trabalha com uma escuta, só que é a escuta dos movimentos que tem uma correspondência entre uma coisa e outra, né? Então, os movimentos que acontecem no sistema solar e, enfim, no próprio cosmos, que tem uma relação com os movimentos aqui. E eu achei legal você falar de um alento, porque a minha maneira de encarar a astrologia é sempre trazendo alguma coisa que nos alente, né? Que nos acolha. Eu gosto muito da palavra do acolher, ainda que falar de acolhimento num momento tão duro, tão difícil, tão duro para todos nós, para toda a sociedade, para o nosso país, para tudo. Então, existe um estudo que é um estudo da astrologia mundial, que fala exatamente dos ciclos que estamos sujeitos enquanto uma coletividade, certo? E esses estudos, claro que sempre mostram que a todo momento estamos atingidos pelas forças coletivas, pelos movimentos da coletividade. Só que, na maioria das vezes, é aquela coisa, as curvas são curvas suaves, tá bom, tá ruim, tá bom, tá ruim, tá bom, tá ruim. E isso é a vida que segue. E aí, claro, cada um de nós individualmente sente mais a presença das suas próprias tendências individuais, certo? Quando chega no momento em que a curva faz um pico enorme, né, a gente também trabalha com essas curvas, só que é diferente das curvas estatísticas, como normalmente elas são desenhadas, esses estudiosos que fizeram lá no século passado estudos sobre esses momentos críticos da humanidade, colocam a curva para baixo. Então, os picos mais fundos são onde tem recessão, onde tem depressão, onde tem, vamos dizer, momentos duros para a humanidade, para a coletividade, para o planeta. E eles fizeram o estudo do século passado e colocaram ali, evidentemente, de acordo com a posição dos planetas, dos astros, a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, Irã-Iraque, a Guerra da Coreia, maio de 68 na França. Então, você tem realmente aqueles momentos em que a humanidade deu um né? A coisa ali teve um grande transtorno que afetou a todos. E no gráfico, Isabela, é uma coisa incrível, o gráfico do século XXI, é um gráfico que está assim, ele está todo assim, 2020 é lá embaixo, é o ano mais duro do século XXI. Então, se tem um alento, não vamos passar por nada pior tão cedo, sabe? É aquela coisa que é o momento mais duro de todo esse tempo. E isso é marcado pela proximidade de planetas chamados lentos. Quem são os planetas lentos? De Júpiter a Plutão. A gente trabalha com Plutão, ainda que Plutão, na astronomia, não seja considerado um planeta, nós colocamos como um astro importante no estudo astrológico. Os antigos, só para esclarecer, porque isso é uma coisa que todo mundo fala, mas Plutão não é mais planeta. Os antigos, quando olhavam para o céu, eles viam alguns astros que se deslocavam, eles andavam através das estrelas, né? E as outras estrelas ficavam fixas.
dois grandes astros que é fácil, muito fácil ver se deslocar é o Sol e a Lua. E o resto são Mercúrio, Vênus, Júpiter, Marte, enfim, os que eles conseguiam enxergar. E o nome disso, etimologicamente, é planeta, que quer dizer astro que não conhece o repouso, astro que caminha. Então, para nós, até hoje, planeta é exatamente o Sol, a Lua, o Mercúrio, e Plutão faz parte dessa turma, né? Foi descoberto em 1930, coincidiu com a chegada da energia nuclear, com a fissão do átomo, e logo em seguida veio a Segunda Guerra Mundial, e aí vem todo aquele, né, esse é um dos grandes momentos críticos da humanidade do século passado. Então, o que nós temos aqui é um momento crítico de mudança de perspectiva, de realidade, né? Assim, epistemologicamente, nós temos uma ruptura agora. Essa ruptura, o que nos angustia, e eu acho que isso é característica do momento, é não saber quando, como, por quê, de que maneira. Nem mesmo a astrologia é capaz de prever, a não ser que tenha um outro tipo de habilidade, mas pelo estudo dos astros, a gente prevê, e isso aconteceu no ano passado, com as palestras que nós demos, falando que 2020 seria um ano extremamente crítico para a humanidade, o que estava difícil de se acreditar, e nós pensamos que essa ruptura é uma ruptura para que é como um colapso. A gente estava vendo a ponta do iceberg e, de repente, o buraco era muito mais embaixo. Então, é uma mudança? Eu não tenho dúvida que é uma mudança. Não dava, o planeta não suportava mais a maneira com que nós, humanos, estávamos nos organizando, nos relacionando. E eu acho que, por mais que a gente não consiga prever o que vai acontecer, eu posso dizer que 2020 realmente é o pior ano. E as coisas começarão a se tornar mais leves a partir do início do ano que vem, e a recuperação de toda a crise, eu não sei se eu já estou colocando um monte de coisa, mas a recuperação de toda a crise, ela vai se dar a partir de 2023, o que é muito provável, porque o estrago que nós estamos vivendo, né, o mundo, estou falando do mundo inteiro, nós vamos precisar de um certo tempo para recuperar tudo isso que foi perdido. Quando eu falei a aproximação dos planetas lentos, né, é exatamente a conjunção que hoje se dá de Júpiter, Saturno e Plutão em Capricórnio. Há uma aproximação desses três astros lentos. Eu até trouxe aqui para conversar com você uns exemplos, tá? Porque aí legal. A gente fazer a comparação. Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos Saturno, Júpiter e Urano, que é outro planeta lento, juntos, num signo de Touro, que é um signo de Terra. Hoje nós temos Júpiter, Saturno e Plutão, num signo de Terra que é Capricórnio. Então, ali foi a Segunda Guerra Mundial. Um outro exemplo, Irã e Iraque, que foram utilizadas armas químicas. Ali foi um horror, né? Saturno, Plutão e Júpiter, os mesmos três. Saturno, Plutão e Júpiter, no signo de Libra. Peste Negra, Plutão, Júpiter e Urano, os três juntos, em Áries. Isso foi no ano de 1340, alguma coisa. Aí depois eu vou falar, tem um aspecto que dá mais... Então, a conjuntura desses três planetas sempre vai dar algum problema, não importa o signo. Não importa o signo. De três lentos, então, no caso, tem Plutão, Júpiter e Saturno agora. Teve, num dos casos, Plutão, Júpiter e Saturno também, e no outro, Plutão, Júpiter e Urano. Tem uma coisa interessante porque são muitas conexões que fazem com que alguma coisa seja mais parecida com uma crise anterior do que outra. Na Segunda Guerra Mundial, nós tínhamos Urano no signo de Touro. O tempo que Urano leva para fazer uma volta completa é de 84 anos. Ele fica 7 anos no signo. Então, na média de 80 anos depois, 80 e poucos anos, ele volta para o mesmo lugar, que é o que está acontecendo agora. A gente está com Urano no Touro. A gente tem 3 planetas lentos em Capricórnio, que é um signo de terra. Urano, num signo de terra, nós temos 4 planetas lentos em signo de terra, sendo que ele repete a mesma posição da Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial foi uma quebração geral do planeta. Economicamente, o planeta ficou
depauperado com a Segunda Guerra. O que está acontecendo, a mesma coisa aqui. Ou seja, há uma mudança de paradigma em relação à economia. Quando se fala de terra, nós temos 4 elementos na astrologia: fogo, terra, ar e água. Na astrologia mundial, a Terra trata essencialmente de 2 cenários: o meio ambiente, Terra, né? Nosso planeta, e a economia, que é o acúmulo de recursos. E a gente está numa crise absurda, provocada claramente por um sistema cruel de economia. A economia é cruel e ela cria uma desigualdade profunda, e uma crise cruel em relação às políticas de meio ambiente. Então, olhando para frente, segundo este estudo, nós então temos um alento, né, de que vamos resolver isso agora, e a mudança, quanto mais nós respeitarmos e pudermos fazer a mudança que o momento crítico acusa, mais nós vamos poder usufruir esse bom momento, os bons momentos e os momentos mais prósperos da humanidade nos próximos anos. Essa tua pergunta, ela funciona de uma outra maneira. Tem momentos críticos que são, vamos dizer, mais pontuais de determinadas regiões, que são ciclos que se repetem. Eu vou te dar um exemplo. Nos últimos anos, na década de 2010, agora, né, até 2020, nós, chegando em 2020, nós tivemos uma repetição de um ciclo que acontece a cada mais ou menos 46 anos. A cada 45, 46, nunca é exato, é uma faixa de tempo que você tem 10 anos ali né, entre um ciclo e outro, onde a coisa está acontecendo. Então, voltando na época que tem o mesmo tipo de aspecto, que aí ele é ciclo, ele vai acontecer sempre a cada esse tempo, nós vamos chegar na década de 60 para 70. E aí nós vimos os movimentos radicais de direita acontecerem, voltarem no momento de agora. A década de 60 e de 70 foi marcada pelas grandes ditaduras da América Latina. E é o que a gente está vendo acontecer. E esse ciclo Urano, aí vou falar bem astrologuês, tá? Urano quadratura com Netuno. Nós tivemos um Urano conjunção com Netuno na época do golpe militar no Brasil e na época das grandes ditaduras na América Latina. Urano conjunção com Plutão. Na década de 10 para 20, nós tivemos Urano quadratura com Plutão. Daqui a 40 e tantos anos, Urano oposição com Plutão. Depois, novamente, a quadratura e a conjunção, 40 e tantos anos depois. O ciclo astrológico é um círculo, né, porque é a órbita de um planeta, em que os pontos críticos ficam sempre a 90 graus, como se fossem os 4 pontos cardeais. Então, cada vez que o planeta chega a 90 graus depois de uma fase crítica, vem outra fase crítica. A ideia é que isso pudesse funcionar como uma espiral de evolução. Então, você vive uma crise, quando você completa o ciclo, você tem que fazer uma nova modificação, porém, você tem aqui já os ganhos de tudo isso. E na astrologia atual, nós temos a participação real e efetiva das escolhas que nós fazemos, tanto coletivamente quanto individualmente. Então, não adianta só falar dos astros. Nós temos que falar da relação astros e as escolhas de caminhos que nós fazemos. Se nós talvez tivéssemos escolhido um outro caminho, nós teríamos essa crise de uma forma diferente. Claramente. Isso que você está falando é de acordo com um mapa astral do Brasil, né? No caso do Brasil, pega em cheio. Mas ele está no céu. Mundialmente, nós temos... Isso está espalhado pelo mundo inteiro. E aí, inclusive, essa própria crise de agora, que é uma coisa, aí realmente pega todo mundo, ela é vivida diferente no mapa de cada país. Eu conheço melhor, ou pelo menos eu conheço só, o estudo desses ciclos no mapa do Brasil. Não conheço das outras culturas. Quer dizer, conheço, leio, mas não... E o Brasil foi um dos países mais afetados, assim, de modo geral. Nossa.
Total, total, total. É. Tem pontos no mapa do Brasil que estão totalmente conectados com esse quadro crítico. O Brasil tem uma conjuntura astrológica, né, que é uma configuração astrológica que também pega o signo de Capricórnio. Né? Então, como pega o signo de Capricórnio, esses planetas assim vão lá, é como se juntasse mais um planeta. Lá já tem 3 no céu. Aí junta com o do Brasil, o Brasil... Quando tá assim, tá ruim, tá bom, tá ruim, tá bom, tá ruim, tá bom, tá ótimo. Agora, quando começa tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, é que a coisa tá pegando. E é um pouco que a gente tá vivendo. A gente passa sempre, tá ruim, tá bom, tá ruim, tá bom. De repente, tá ruim, tá ruim, tá ruim. Quando é que isso acaba, né? E aí, você falou em 2023, melhora a situação. Eu acho, agora fazendo uma avaliação por conta de uma outra configuração, eu acho que a crise sanitária, ela alivia em 2021. Tá? Provavelmente com a chegada da vacina, eu comentei isso também no início do ano, que eu achava que um dos eclipses da metade do ano, que dura 6 meses para o efeito, provavelmente levaria a, no mínimo, né, quer dizer, no mínimo, a você ter já a vacina no final do ano, ou no máximo, no metade do ano que vem. No sentido de recuperação daquilo que Que era antes? que se perdeu, né? Que era antes. Aí vai para 2023. Como que isso afeta cada signo, mas eu não sei, tem como você falar assim, super sintético? Áries não liga tanto, peixes com certeza mais. Eu posso, teoricamente, imaginar como é que uma pessoa, como o signo de Áries, não uma pessoa, o signo de O Áries signo de Áries. encara um incêndio, certo? Então, tem signos que tomam providências, como signos de terra, touro, virgem, vão lá, são os bombeiros, não sei o quê, nananana. Os signos de ar são os jornalistas que comunicam e ligam e dão a notícia, não sei o quê. Os signos de fogo são os bombeiros mesmo, que vão lá, se metem dentro para apagar o incêndio, tomam providência. E os signos de água pegam no colo quem está sofrendo. Né? São os que choram. Não, os que acolhem quem está sofrendo, são os signos da empatia. Isso é uma maneira de dar uma aula de astrologia e não de uma pessoa. Por quê? A pessoa não tem um signo. Para começar, ela tem todos os signos. Nós temos todos os signos no mapa. Todos nós temos um touro, temos um gêmeos, temos um sagitário, temos um escorpião, está tudo lá. Os planetas vão ser colocados de formas diferentes para cada um. Então, cada um ilumina um pouco mais um signo, um pouco menos outro. Só na base, para você poder estudar o que funda a constituição de cada um, são 4 signos. O peixes é aquele que vai ficar desesperado, vai fazer de uma lagartixa um jacaré, que não sei, e não sabe o que fazer. Como é que um ariano vê uma pandemia? É encarando de frente. Eu prefiro fogo, né? Áries, Leão e Sagitário, encarando de frente. Vamos nessa. O que tem que fazer? Chama o bombeiro. Ele é o bombeiro. São signos ligados à coragem, ligados à energia vital. Os signos de terra são os que vão lá e dizem assim, gente, tem que economizar, tem que fazer... É o que faz a máscara. É o que está confeccionando máscara, que está lá juntando, fazendo um crowdfunding para ajudar o amigo que não tem dinheiro. Esses são os terra. Os Áries são jornalistas. Aqueles vão procurar, ou até os próprios cientistas, que vão procurar saídas, ajudar as pessoas, que vão comunicar o que está acontecendo. E os de água são exatamente aqueles que têm a compaixão, né? Que têm a empatia. Eu queria perguntar assim, como que está o céu hoje? O céu de hoje, a coisa mais importante que tem para quando você fala do céu do momento é falar sobre a posição da Lua. A Lua é o astro que se movimenta mais rápido no céu. Ela fica 2 dias e meio, 2 dias e meio em cada signo. Hoje é um dia muito especial, no sentido da compreensão de que nós fazemos parte de um todo, de que nós somos parte de um grande projeto cósmico, se é que a gente possa chamar de um projeto cósmico, que nós estamos conectados a tudo sem que possamos ver, ou seja, que nós sabemos que existem outras dimensões que não as que nós enxergamos, mas que elas de fato existem, inclusive calculadas matematicamente. Tudo isso eu estou te falando porque a Lua hoje está no signo de Peixes. Olha só que incrível, não se encontra as piscianas aqui.
E o Netuno, que é o planeta que rege Peixes, ele está no Peixes e a posição não é de hoje. O Netuno fica 13 anos em Peixes, então isso não é de hoje. Mas a Lua chegar junto de Netuno é como se o céu e a terra se dessem as mãos. É muito bonito. É da tragédia que teve em Beirute, né? Acho que falar Pois é. sobre É isso. só, Isabela. Esse é o mapa para as 18 horas, ou seja, não é um horário exatamente preciso, mas é próximo, certo? Uhum, sim. Para Beirute, no Líbano. Então, é feito para o horário de Beirute. Não é sobre o mapa de Beirute, porque para você entender por que aquilo acontece, naquela região você pega o mapa da cidade, que aí eu não sei nem como é que se faz no Oriente, porque aqui a gente tem mais facilidade de saber quando é que foi a fundação do Rio de Janeiro, quando é que foi o grito de independência do Brasil, enfim. Então, é uma astrologia mais complexa da qual eu não tenho muito conhecimento. Não, tudo bem. Tá vendo isso aqui, ó? Saturno, Plutão e Júpiter em Capricórnio, esse verdinho é o Capricórnio. Isso aqui é a crise mundial, certo? Nesse dia, Marte, que é o deus da guerra, rege as tragédias, explosões, fogo, ferimentos, guerras. Ele estava junto com esse astro chamado Quirón, que é um planeta ligado às feridas que não curam. Pô, se lembra muito Beirute, né? Beirute tem ali uma história que eles a coisa destrói, desreconstrói, destrói, desconstrói, destrói, desconstrói. Então, tocou numa ferida de Beirute, né? Beirute tem essa marca da guerra civil, tem a marca de muitas lutas ali. E a Lilith é um ponto virtual que fala de exílio, que fala de estar fora da cena. Então, um momento de muita dor, na verdade, de ficar fora da cena, de dor e de violência. E esse aspecto, lembra que eu te falei do ângulo de 90 graus? Ele está em quadratura com esses planetas aqui. Falando em termos mundiais, esses dias, exatamente esses dias em que o Marte estava em Áries, que está nessa conjunção, nós estamos num momento mais violento, né? Nós estamos com... E aí não é que tenha que ter todo dia, mas nessa fase agrava-se algumas coisas. Claro que a explosão do Líbano mexeu com o mundo inteiro, né? O Líbano está... Ali, perto do... Beirute, a pandemia, os aspectos da pandemia estão passando atualmente, eles passam atualmente, quer dizer, neste dia, passo exatamente nessa região do Oriente Médio. Vai mais longe, pega aqui a África, mas é uma das regiões... Cairo. É uma das regiões atingida por Plutão, Saturno e Mercúrio, os três passando aqui, ó. Os espaços que tem a linha cortados pelos planetas que representam a crise da pandemia é onde você tem, neste momento, naquele dia, porque é para cada dia, você tem ali para aquela hora, inclusive, é para aquela hora da explosão. Então, seria Tá passando bem em cima, do lado de Beirute. Do lado de Beirute. Em cima. Do lado, Do lado de Beirute. Eu ia te perguntar se você quer finalizar falando alguma coisa, ou... Quero. Tem uma coisa muito legal, que eu até anotei para te falar. No ano de 1518, ali estava Urano no Touro, que eu te falei que teve na Segunda Guerra, está tendo agora, Plutão e Saturno em Capricórnio. Olha só, que isso realmente, para juntar os dois no mesmo signo, é coisa rara. Quem estudou esse mapa foi uma astróloga chamada Marta Pires Ferreira, que eu amo. É uma pessoa incrível. E ela conhece bem de astrologia mundial. E ela chamou a atenção de duas coisas. Esse mapa aconteceu na época que estava surgindo o Renascimento. E depois de um período muito obscuro, né, que foi a Idade Média. Então, ela acredita, e aí eu acredito também, que nós vamos viver um segundo renascimento. Isso traz um alento, como você diz, traz um quentinho para a alma.
Agora, aconteceu em 1518, 1518, exatamente nessa data, aconteceu uma chamada pandemia da dança, que eu só fui saber estudando esse mapa que era igual ao nosso. A pandemia da dança está na internet, é só fazer uma pesquisa. Aconteceu numa cidade do interior da França, uma mulher perdeu suas faculdades mentais, enfim, estava doidona, resolveu, quer dizer, começou a dançar sem parar e não parava. Ela dançava noite, dia e noite, ela não parava para comer, não, nada. Ela dançou, 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 dançou. E ela começou aquilo contagiou as pessoas. O mais incrível é que começou a contagiar as pessoas. As pessoas começaram a dançar sem parar, dançar sem parar. Morreram milhares de pessoas de tanto Nossa. dançar. Eu até agora estou pensando nisso. E essa renovação que você falou pode acontecer a partir de 2023? Isso, 2023 em diante, você já está colhendo o fruto daquilo que foi restaurado, né? Porque você tem que restaurar, é como se você tivesse que reflorestar depois de um incêndio. Então, para você poder colher os frutos dessa restauração, vai levar um tempo, são uns 2 anos mais ou menos. Mas 2023 em diante já está mais tranquilo.